Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui, né? Na verdade, a nossa primeira aula de desenvolvimento e aplicações web. Agradeço a presença de vocês aí que está me assistindo nesse momento. Eu me chamo Leonardo e tenho aí a responsabilidade, a missão de conduzir vocês aí nas próximas aulas para a gente falar um pouco sobre esse mundo aí da tecnologia web, do desenvolvimento web e tentar entregar para vocês algum conhecimento nesse sentido para que vocês possam utilizar na vida profissional, na vida acadêmica e profissional de vocês, tá? Como eu falei, a gente vai trabalhar algumas ferramentas web, a gente tem aí uma proposta pedagógica para esse conteúdo. Eu pensei com muito carinho numa sequência que fizesse um sentido lógico para vocês, para que isso fique guardado mentalmente, para que vocês tenham um mínimo de contato com o que é necessário para entregar ou para desenvolver uma solução web, uma página, enfim. A gente vai falar sobre isso nos próximos slides. Falando em slide, eu convido você para me acompanhar aí. No primeiro slide, a gente tem basicamente o que a gente vai ver nessa unidade especificamente, a nossa primeira teleaula. A gente vai trabalhar basicamente a linguagem de programação HTML5 aqui, tá? É o que a gente vai ver nessa teleaula. Eu tenho alguns slides para passar para vocês, acredito que vocês tenham visto aí no polo. E então a gente vai para o primeiro contexto, que é uma coisa muito comum, é um tipo de case, tá, gente? Isso aqui é uma coisa, inclusive, é de uma experiência minha, pessoal, com um colega de trabalho, quando a gente começou a trabalhar com isso, né? Então, eu pensei que seria uma experiência legal para compartilhar com vocês num case, num contexto que eu estou chamando de contexto 1 aí, para a nossa primeira situação problema. O que é isso aí? Vamos lá. Pensa comigo, você é um colaborador de uma empresa de marketing, tem como demanda padronizar o tamanho de fotos em um modelo padrão de página que sua organização vende a pequenas empresas. Acontece que você recebe essas imagens dos seus clientes, e aí todo mundo há de concordar comigo que isso é muito comum, né? Vocês recebem essas imagens dos clientes, elas são enviadas em tamanhos distintos, né? A gente lida com esse tipo de situação corriqueiramente, inclusive com os dispositivos móveis, celular e tudo mais, né? E a pergunta que a gente precisa responder aí é: como você poderia resolver esse problema, né? Como você poderia resolver esse problema e colocá-las, ou seja, colocar essas fotos todas do mesmo tamanho, utilizando para isso HTML5, gente. Utilizando para isso a linguagem HTML5. Nota que eu não estou comentando para você abrir um programa editor de imagem, a ideia não é essa, tá? E alterar a imagem e colocar ela dentro. Isso aí vocês teriam muito mais trabalho. O HTML5, ele nos possibilita, através da linguagem, fazer esse trabalho de uma maneira muito simples, tá? A gente continua no slide, vamos lá? A gente tem aí o contexto 2, que a gente também vai refletir ao longo da aula de hoje. Espero que com o conteúdo que eu trouxe para vocês, a gente consiga resolver isso nos momentos de interação. Então nós faremos uma pausa, vocês terão aí um tempinho para discutir e tentar achar a solução e compartilhar comigo aí pelos canais de comunicação que a gente tem, tá bom? O tutor está atento aí e vai me passar essa informação. Bom, o nosso segundo contexto diz o seguinte, tá? A gente tem aí, você tem um desafio relativamente simples. E esse aqui, gente, é realmente muito simples, tá? Para resolver também com HTML5, tá? É necessário assegurar que uma palavra específica no código possa ser configurada adequadamente à medida que o navegador tem o seu tamanho de exibição alterado. Isso aqui é legal, porque a gente está falando, na verdade, é o princípio aqui da responsividade em páginas web, tá? Então, imagina que você pega uma página, desenvolveu ela, abriu no navegador da sua preferência, a gente vai falar rapidinho de alguns navegadores, e aí você mexe nessa página e as palavras, elas vão ser, na verdade, no HTML, se você não usar esse mecanismo que eu estou chamando aqui de hifenização. O que é hifenização, gente? É os traços que a gente acostumou aí, muitos de vocês já viram. Estou escrevendo uma palavra, dá um traço e aí a gente vai para a linha de baixo e aquela palavra continua na linha de baixo, tá? Então, como é que eu faço isso? Existem uns símbolos aí muito legais no HTML5. A maioria das pessoas não sabe. Eu, inclusive, quando comecei a mexer com programação, não sabia que existiam esses símbolos, tá? Então, um deles vai ajudar vocês a resolver. A gente vai ver alguns aqui. Fiquem tranquilos, tá? Então, a hifenização vai ser útil aí para a gente trabalhar nesse segundo contexto. No próximo slide,
a gente vai ver aí um pouco da introdução, né? Antes que a gente comece efetivamente falando especificamente aí da linguagem de programação HTML5, é importante que vocês tenham aí em mente um pouco da história dessa linguagem, que eu acho que é uma coisa legal para a gente pensar um pouco antes de trabalhar aí o conteúdo, tá? Bom, na verdade a web ela surge a partir da internet, tá? A gente tem aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, estou pegando um dado, tá, gente? Tem coisas anteriores a isso que contribuíram para a internet tal como a gente a conhece, mas assim, falando especificamente da parte mais técnica da coisa, nós temos aí um dado que traz para a gente que a internet ela surge com força durante a Segunda Guerra Mundial, sendo utilizada primeiramente como meio de comunicação militar, tá? Ou seja, existia a base militar lá, um quartel-general, e o fronte precisava se comunicar com essa base. Às vezes esse fronte estava num outro país, em outras terras e tudo mais. Depois disso, ela passa a ser utilizada academicamente. Existia aí um investimento em pesquisas, como sempre, a universidade, a academia ajudou muito para essa evolução. E aí a gente tem um crescimento na utilização da internet naquele momento, ou seja, se não me falha a memória, eram 2 ou 3 universidades que começaram a se comunicar através dessa rede, que até então não era, inclusive, conhecida por internet. Ela evoluiu, inclusive, no nome, tá? Hoje ela é utilizada largamente para os mais variados objetivos, né? A gente vê, basicamente, sobretudo nos últimos meses, a gente viu um crescimento muito grande da busca aí, por uma presença virtual. Eu chamo de presença virtual a necessidade de uma empresa de abrir uma webpage ou um website, ou até mesmo de criar um perfil numa rede social e se comunicar com o seu cliente através das redes sociais, tá? E a gente tem os mais variados fins possíveis de utilização da internet. Dentre eles, comunicação. A gente tem basicamente, hoje todo mundo carrega no bolso aí um dispositivo celular, e esse dispositivo é útil para a gente se comunicar. É muito comum a gente utilizar sites aí para compras na internet. Um tempo, acredito aí que coisa de 10, 15 anos atrás, eu lembro que era muito... Eu falo lembro assim, parece que eu sou muito velho, tá, gente? Mas é assim, naquele tempo, a venda pela internet era uma coisa muito incomum ainda. As pessoas, elas tinham um medo muito grande de fazer compras na internet, porque era uma coisa que não era feita com uma frequência e não existia segurança nesse procedimento de compra, e inclusive da entrega na internet. Nós temos grandes empresas que começaram assim, como por exemplo a Amazon, que hoje é a maior empresa de vendas de artigos pela internet do mundo, né? O cara mais rico do mundo é o dono da Amazon aí, né? E isso surge num momento em que era um boom, né? A gente não tinha essa coisa do uso da tecnologia nesse sentido para vendas na internet. Voltando para o slide, a gente tem mais uma possibilidade aí. Você quer saber o endereço? O que você faz? Usa um Google Maps, aí, um Waze na vida, né? Você quer realizar reuniões remotas de trabalho? Você quer estudar remotamente? Você quer fazer um curso de graduação remotamente? Então a gente tem a internet que suporta todas essas possibilidades, e elas nos permite, né, utilizar desses recursos para as mais variadas vantagens que a gente pode ter possíveis aí. No slide, acompanhando comigo, a gente tem aí, né? Qual que é a proposta, então, da disciplina ao longo das próximas aulas, né? A gente vai trabalhar basicamente criação de websites. Eu vou tentar gastar um tempinho com vocês hoje, eu vou tentar ser breve, e eu acho que é uma coisa importante falar para vocês um pouco do ponto de vista mais teórico, a questão dos serviços de hospedagem. As pessoas costumam não saber muito, né? Tecnologia adotada para desenvolvimento, quais serão as tecnologias que nós utilizaremos, as ferramentas, né? Para a gente desenvolver alguma coisa, por exemplo, para a internet, eu preciso de ferramentas. Uma delas a gente chama de IDE, que é um programa que eu utilizo para escrever um código em HTML, tá? Então a gente está colocando elas aí no conjunto de ferramentas para desenvolvimento. E aí entender também uma coisa legal desse processo de desenvolvimento, que são os tipos específicos de sites, né? Nós temos os mais variados tipos. Por exemplo, loja virtual. Eu falava isso. O que é uma loja virtual? É um site que te vende, te permite comprar alguma coisa. Uma característica dessa loja virtual é que para você comprar algo nela, você precisa ter um cadastro. E ter um cadastro demanda tecnologia. Por exemplo, você vai precisar de um banco de dados para guardar a informação desse cadastro, tá?
Uma página do tipo one page, ou página única, ou página de apresentação, enfim, tem várias formas de chamar isso, é uma página que não exige tanta tecnologia. Eu gosto muito de usar o exemplo do direito também, né, que é uma área de atuação que ao longo do tempo tem evoluído muito, mas que agora, a partir dos últimos meses, se viu obrigado a aumentar uma presença virtual. Então, hoje, por exemplo, você tem um aplicativo de internet. Antes, para você utilizar os serviços de um advogado, você teria que procurar esse advogado geralmente no escritório dele, agendar uma reunião, ir lá fisicamente, acertar os detalhes e tudo mais. Hoje você ainda pode fazer assim, mas você também tem a opção de fazer isso de maneira virtual. Ou esse advogado faz um cadastro seu, vocês acertam lá como vai ser toda a questão do pagamento, e você entra, por exemplo, com uma ação judicial, e esse advogado te passa um link por aplicativo ou pelo celular, que às vezes você nem precisa instalar nada no celular, para você acompanhar o status do seu processo. É uma coisa muito legal que eu gosto sempre de comentar, porque é uma evolução em uma área que é uma área que não, em teoria, né, eu gosto de falar sempre que tecnologia ela está em todas as áreas, mas é uma área que em teoria não usava tanto de tecnologia e que agora passou a utilizar. Nós temos os portais, a gente pode falar, por exemplo, portais de notícia, que é um conglomerado de notícias sobre tudo, né, sobre política, sobre economia, sobre tecnologia, sobre esporte. Nós temos os educacionais, por exemplo, vocês acessam um ambiente virtual, educacional, aí para acessar a parte de estudo, acessar livros, acessar essa aula que está acontecendo nesse momento com vocês e etc. Tá? Esses são algumas ferramentas e recursos aí de criação de websites. Alguns aspectos técnicos desse processo de criação que eu acho que é interessante vocês entenderem. Um website, uma página da internet, ela precisa de um domínio. Tá? Imagina o seguinte, gosto dessa analogia por uma questão até cômica, né? Imagina que alguém um amigo me convida para ir na casa dele para um jantar. Para eu ir na casa desse amigo para um jantar, eu tenho que saber o endereço dele, eu tenho que saber a rua, o número, se ele mora em apartamento, o número do apartamento, etc. O bairro. Lá naquele endereço mora só esse meu amigo, certo? Um segundo amigo me convida para ir na casa dele também, é um outro endereço. Então, cada um tem um endereço. Uma outra analogia bem interessante, né, é o CPF. No Brasil nós temos isso, né, o Código de Pessoa Física, aí, né, ou o Cadastro de Pessoa Física, que é um documento com uma sequência numérica que nós temos, cada um de nós brasileiros temos, e que eles são únicos, né, não existe dois brasileiros com o mesmo número de CPF, perfeito? Da mesma forma acontece no espaço virtual, aí, quando se trata de desenvolvimento de websites, tá? A gente precisa ter um domínio. O que é esse domínio? O domínio é o endereço de um site. Então eu posso, por exemplo, usar um exemplo de site de notícia, www.uol, vamos tentar escrever UOL aqui, uol.com.br, tá? Eu estou falando ponto e colocando separado, tentando escrever ali para vocês lerem, porque a minha letra hoje não está muito legal. E aí é o seguinte, para eu ter um domínio, hoje existe uma classificação desses domínios. Como é que funciona essa classificação dos domínios? Ela é feita pelos registros, tá? Os registros, esse registro.br não tá, ele é o responsável no Brasil para que a gente faça aí o cadastro de um domínio. Então eu entro, depois procurem na internet esse registro.br e vocês vão encontrar um site que na verdade, o que é esse registro.br, gente? Ele é um órgão regulador no Brasil do cadastro de domínios, tá? E aí dentro dele vocês vão ter várias categorias. Eu trouxe somente algumas aqui, que são as mais conhecidas, diga-se de passagem. Por exemplo, domínios do tipo .com.br, né? Sei lá, UOL, como o exemplo que eu dei anteriormente, uol.com.br, é um site de notícias do tipo .com, que aí a gente pode fazer, é tipo um domínio de site comercial. Nós temos os .edu.br, que são sites de instituições educacionais. Nós temos o .gov.br, que são sites de instituições governamentais. Nós temos vários. Nós temos .org.br. Opa, não é .or, não, é .br. Gente, tá difícil hoje, vamos lá. BR.
tá? Que é de organização. Nós temos os domínios, por exemplo, de profissionais liberais aí das diversas áreas. Por exemplo, o advogado que eu usava, o adv.br. Da minha área, né? Eu tenho inclusive um site meu, eti.br. O que é o ETI? Especialista em Tecnologia da Informação. eti.br, tá? O ETI é um domínio, é uma categoria de domínio para um profissional liberal da área de tecnologia. E assim sucessivamente. Dentro do registro, vocês vão ver mais, tá? E aí as tecnologias que nós utilizaremos ao longo dessas aulas. HTML5, que é o que eu pretendo apresentar para vocês pelo menos um pouquinho hoje. O CSS, que é uma linguagem de estilos, aí eu posso chamar linguagem de estilo, gente, aqui tem um errinho, tá? É script, é um P e o T, e aqui não tem esse T, tá? O JavaScript, que é uma linguagem aí mais interativa, ela permite fazer bastante coisa legal no site. PHP, que é uma linguagem que a gente chama de server-side, aí, ou do lado do servidor, que a gente pode chamar também de back-end, né? Não sei se nós temos aí na nossa turma alguém que já trabalha com isso, que já é programador. Por favor, tutores, se nós tivermos, mandem para mim aí, para eu saber que nós temos colegas que já atuam com isso, tá bom? PHP é uma linguagem de programação back-end, MySQL é um banco de dados, tá? Enfim, essas são as tecnologias que nós abordaremos aí ao longo das nossas próximas aulas, nas aulas de hoje, das próximas aulas. E aí a gente começa falando um pouquinho sobre o HTML5, e aí eu peço licença a vocês para usar essa terminologia, né, essa nomenclatura quando eu me referi ao HTML5, pelo menos por enquanto. Obviamente que no meu dia a dia eu nem falo mais HTML5, a gente já fala HTML, porque está implícito que quando eu falo HTML eu estou falando o 5 junto, e o 5 tem a ver com a versão. A versão, gente, ela traz um conjunto de melhorias se comparada com a sua antecessora, que é o HTML 4.1, tá bom? E o HTML é uma abreviação aí para Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de texto, que é a principal característica desse tipo de texto, ou desse tipo de linguagem do HTML, é a interligação, tá? Isso aqui eu vou destacar, a interligação a outros documentos através dos links. E entenda a palavra documentos no sentido genérico, tá, gente? Não é documento texto, o Léo está falando documento do editor de texto Word, é um documento de uma apresentação de slide, também, eu posso também fazer isso. Mas documento no genérico, eu posso linkar, por exemplo, uma página HTML a outra, tá? Então essa interligação é a principal característica do HTML. E aí nós temos os elementos básicos do HTML, tá? Doctype. E aí, por que esse doctype aqui para mim é interessante? Porque quando eu olho ele numa estrutura, o que é isso? Estrutura é isso aqui, tá? A gente chama de estrutura básica ou numa linguagem um pouco mais popular, assim, mais divertida, inclusive o esqueleto do meu código em HTML5, tá? O doctype, gente, é o topo, né, do meu código e ele me diz que esse código ele está sendo escrito na versão 5 do HTML. É por causa do doctype, principalmente, né? Nós temos outras características, mas logo de cara, quando eu olho uma estrutura como essa, um esqueleto como esse, eu vejo doctype, eu sei que essa estrutura é de HTML5. Nota! Deixa eu apagar para riscar de novo. Eu fiz com indentação, eu acho legal para ler o código, tá? Indentação é esse espaçamento que você está vendo aqui do código, tá vendo? Então eu estou com o HTML alinhado e eu estou com esses elementos aqui, ou essas tags, a gente pode, também é conhecido, tá, gente, por tag. É muito comum utilizar tags para se referir a esses elementos de HTML. Então nota que eu tenho uma indentação. Essa indentação é esse espaçamento que eu tenho aí, tá? E basicamente a estrutura ela conta com esse HTML, eu tenho ele fechando aqui, já eu vou explicar isso para vocês, eu tenho o head, fechando o head, e o head aqui na estrutura do HTML, o head na tradução literal no inglês é cabeça, né, o cabeçalho, enfim. Ele é o responsável dentro do HTML, na verdade ele abriga aí tudo que diz respeito ao comportamento do código. Eu vou explicar isso para vocês ao longo do curso, tá? Mas, por exemplo, eu quero criar um botão no meu HTML e quando eu passar o mouse em cima desse botão, ele troca de cor. Isso é comportamento,
Faz sentido? Concorda comigo? Eu estou mudando o comportamento desse botão para ele mudar de cor. Isso eu faço com o código que eu coloco aqui dentro. Eu posso, por exemplo, usar o próprio CSS, que é uma das tecnologias, né? 3, que é uma das tecnologias que a gente vai estudar para fazer isso. Eu vou embutir esse CSS aqui, dentro do head. Perfeito? Por isso que ele é o responsável por abrigar as coisas relacionadas a comportamento da minha página. Já o meu body, vocês estão vendo aqui, eu abro e fecho, já na tradução também é corpo, né? Então tudo que está no corpo da minha página, né? No meio da minha página é o body que você está vendo aí. Eu abro e fecho o body, eu vou colocar o código ali dentro. Dentro do head também, você deve ter notado, eu tenho uma tag aqui, um elemento chamado title, que é título, né, na tradução, e esse title ele é responsável pelo título da página. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo e vocês vão perceber. E aí, qual que é a grande sacada do HTML5 comparado ao seu antecessor, né? Opa, apareceu um S aqui, vamos lá. Qual que é a grande sacada? O HTML5 ele traz uma pegada bem legal do ponto de vista semântico, que era, por exemplo, o maior problema da versão anterior, né? Principalmente pelo uso excessivo da tag div, né? Do elemento div. O que é o semântico nesse sentido, gente? O semântico ele é como se fosse a compreensão, né? Como se fosse o entendimento do que está no código por parte do computador. A semântica é isso. Resumidamente, bem a grosso modo, para a gente não perder tempo nas definições, né? Então, semântica ela é responsável pela compreensão do comportamento, da informação, a leitura, né? O entendimento dessa leitura por parte do computador, tá? E aí, o div na versão anterior, ele era meio que um coringa. Eu coloquei carta na manga aqui, mas é meio como se fosse um coringa. Que ele era um coringa para fazer remendos, vamos dizer assim, fazer gambiarras. A gente usava div, ainda tem páginas assim, né? Para fazer configurações, aplicações de CSS na página. E aí chegava um momento em que os buscadores, por exemplo, os mecanismos que liam a página, eles se perdiam tamanha quantidade de div que tinha naquela página, certo? E aí, do ponto de vista semântico, o HTML5 resolve esse problema e a gente vai entender isso já para vocês saberem o que eu estou querendo dizer. Na sequência, nós temos aí o início do desenvolvimento com HTML5. E como é que funciona, gente? Os elementos de HTML5, de HTML de modo geral, mas na versão 5 eu estou frisando, eles sempre vão começar com o sinal de menor, tá aqui? Eu até escrevi aqui, tá? Sinal de menor que e maior que, tá? Um exemplo aqui, opa, escrevi errado, vou apagar. Um exemplo aqui é vamos lá. Um exemplo aqui é o próprio HTML, certo? Então, ó, nota que os elementos de HTML, eu vou iniciar eles e vou fechar eles. Como? Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz para abrir, só que aí eu coloco um contrabarra aqui, que eu chamo de contrabarra, né? HTML e fecho, tá? Que é o que está aqui. Vale ressaltar, né? Vale frisar que isso aqui não quer dizer que todos os elementos, todas as tags de HTML, elas vão ser assim, tá? Eu tenho tag em HTML que ela só abre. Não tem essa parte aqui, tá? Então a gente vai conhecer algumas delas. E as tags, gente, elas podem ser personalizadas porque todas elas, ou quase todas elas, contam com um conjunto de atributos que eu posso manipular. Por exemplo, a HTML ela tem um atributo chamado lang, de language, do inglês, né, de linguagem, em que eu posso setar, posso apontar, por exemplo, o tipo de idioma que está sendo utilizado naquela página. Perfeito? Então a gente tem os atributos que nos dão um poder muito grande de manipulação da página. Seguindo, e aí nós temos a estrutura. Eu vou até avançar, eu vou falar rapidinho aqui. Nós temos a estrutura do HTML5, né, que são as tags semânticas. Então eu tenho aqui o header, que é o cabeçalho, o nav, que é um agrupamento de links do tipo, por exemplo, um tipo de menu, o section, que é uma seção, o aside, que é uma coisa bem legal no HTML5, muito queridinho aí agora, porque ele permite criar os menus laterais. Nós temos o article e o footer, né? O footer é como se fosse um rodapé. E aí comparando os dois, só para vocês terem uma ideia, né? Antes eu fazia o quê? Div, identificava esse div como header. Div
identificava esse div como nav. Div, criava uma classe para esse div do tipo section. Div, article. E aí, era muito div, e isso criava um problema, por exemplo, para os mecanismos de busca, né? E aí, no HTML5, eu paro de usar a div e crio um elemento semântico para dizer o seguinte, ó, header eu vou usar quando for num conteúdo que é cabeçalho. Então, eu estou dizendo a header, ela me dá essa informação. Eu vou fazer um agrupamento de links ali, eu vou usar a nave. Então, eu vou usar a nave para isso. Isso que é legal das tags semânticas, né? Eu acabo fazendo essa jogada, essa utilização. E na sequência eu tenho uma estrutura, a gente vai fazer isso na prática já, tá? Mas antes eu vou mostrar para vocês. Acho que já tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse código que está na tela para vocês aí. É um código simples, eu vou usar um editor de texto que eu quero apresentar para vocês. Então convido vocês para ir para a tela do meu computador. Eu vou apresentar um editor de texto, vou comentar sobre ele, porque eu peço, inclusive, licença, né, a permissão de vocês, para que a gente faça uma modificação nessa aula, na verdade, uma complementação. O que eu penso em fazer? Ao invés de a gente usar o Sublime, que é o que está no material de vocês aí, eu pensei que seria legal apresentar outras propostas de IDE, porque senão fica parecendo que o Léo falou do Sublime, só o Sublime é bom. Tá? Inclusive eu vou tentar, gente, não posso garantir, porque o nosso tempo é curto e tal, mas eu vou tentar ao longo das próximas aulas fazer a mesma coisa, por exemplo, mais umas 2 ideias aí, incluindo o Sublime, para vocês verem que não tem diferença, tá? Vocês estão vendo o meu... Deixa eu até abrir uma outra página aqui. Esse programa, vocês estão vendo inclusive minha tela preta, tá, gente? Não se assustem, eu tenho um hábito aí do escuro por uma série de vantagens. Preservar a vista, economizar energia e poluir menos o meio ambiente, etc. Tá? Então, o Atom, ou Atom, como algumas pessoas chamam, é um editor de texto HTML bem legal, que eu gosto muito de usar. Ele é muito semelhante ao Sublime, tá? Então, eu estou com ele aberto aqui, você pode instalar ele no seu Windows. Eu vou tentar, para as próximas aulas, imaginando que nós tenhamos alunos aí que não têm computador, ou que tem, sei lá, computador em casa e está no polo e não consegue acompanhar, fazer o exercício junto, eu vou tentar achar um editor para celular. A gente fazer testes em celular. Não sei se vou encontrar, mas prometo para vocês me esforçar para tentar achar e sugerir para vocês utilizarem. Tá? Se alguém tiver já, ou Léo, já até uso, por favor, fique à vontade para passar para o tutor e dar a sugestão para a gente compartilhar com todo mundo, que aí beneficiaria as pessoas que não têm computador, tá? Então, aqui no Atom eu tenho uma área, que é essa área que vocês estão vendo aí o meu mouse mexendo, essa área aqui é uma área do editor, né? É a área de trabalho do editor, onde eu digito realmente o código. Desse lado aqui, eu vou até largar um pouquinho, tem um menu, uma barra lateral, que ela vai mostrar para mim todos os arquivos que eu utilizo num projeto de desenvolvimento web. Pode ser vários, tá, gente? Inclusive tem uma pasta que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que eu estou sistematizando e posso colocar à disposição de vocês se vocês quiserem. Vamos lá. Vou em File, New File, criou aqui uma área para eu digitar, tá vendo? Ele está dizendo aqui, ó, Untitled, ou seja, ele tem sem título, né? Eu vou vir aqui, eu posso vir em File, Save, o arquivo salvar, ou eu posso clicar no atalho Ctrl S. Eu sou muito de usar atalho, tá, gente? Então, me perdoem aí se eu esquecer de comentar e já usar o atalho e cobrem. Pode ficar à vontade, professor. Como é que você salvou isso aí? O que você fez? Qual foi o atalho? Me pede que eu repita e falo para vocês, tá? Então, vou dar um Ctrl S, vou fazer um teste aqui. Não se assustem, estão vendo tela preta para tudo que é lado, né? Vou criar um teste aqui. Eu vou digitar, na verdade a gente geralmente, por padrão, gente, é index.html, tá? Eu vou até fazer isso aqui, index.html. Eu acho que eu já até tenho um arquivo aqui, mas eu vou sobrescrever ele. O padrão é index, mas a gente pode criar outros nomes, não tem problema. Para efeito de teste, não tem problema. Eu vou substituir, que eu já tinha salvo aqui. Pronto, ele trouxe para minha pasta onde está o arquivo e ele me dá essa área aqui. Uma coisa legal de editores como o Atom, o Sublime, enfim, outros editores que sejam utilizados para essa coisa de desenvolvimento web, né? Eu posso instalar plugins aqui, no caso do Atom, são packages, né? Eu tenho, por exemplo, o Emmet, que é um package específico para HTML. E ele me ajuda nesse sentido. Eu vou digitar aqui, ó, doctype. Eu digitei doc, DOC. Ele já mostrou para mim o type aqui, ó. Se eu der um enter, ele vai montar para mim a tag do doctype.
Mas eu vou fazer melhor. Ao invés de digitar o doctype, eu vou digitar HTML. Olha lá, ó. Digitei HTML. Olha o que ele vai fazer, ó. Aqui eu vou dar um Enter para marcar, né? Ele já monta para mim toda a estrutura mínima necessária para eu desenvolver uma página web. Legal isso aqui, né? Porque isso aqui me permite ganhar tempo, evitar diminuir os esforços, ganhar tempo e etc. Aí eu tenho que fazer algumas alterações. Antes de fazer as alterações, eu vou mostrar para vocês isso funcionando. Eu vou pagar esses parâmetros, tá? Para vocês conhecerem aí como a gente faz. Para vocês conhecerem aí como a gente faz para fazer alterações desses atributos que eu já mencionei para vocês. Então vamos lá. Vou tirar o cassete aqui também, o meta, tá? Vou deixar só o head ali, dentro do head o title. Eu vou fazer o seguinte, no title, o title é o elemento da página responsável pelo título da página, tá? O que eu vou fazer? Página de apresentação. Perfeito? Então, no título da minha página deveria aparecer página de apresentação. No exemplo, a gente colocou página web, mas não importa, tá, gente? Tanto faz. E aí, no body, o que eu vou fazer? Dentro do body, eu vou criar um elemento P. E esse elemento P, ele é um elemento que a gente vai ver na sequência, nos slides, responsável pela manipulação de texto dentro de HTML, tá? Então é como se fosse um P de parágrafo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar nele aqui, a gente brinca na programação, geralmente na programação, a primeira página nossa a gente coloca alô mundo, né? Eu não vou fazer isso com vocês, eu vou colocar aqui, ó, minha primeira página web. Antes do P, ainda dentro do body, nota que eu estou colocando o código dentro de body, tá, gente? Tudo que eu estou escrevendo vai ficar dentro de body, porque é no corpo do texto que eu quero que isso aqui apareça. Eu vou usar aqui uma tag de hierarquia, tá? O H1, diferente do que muitas pessoas, para quem já sabe, que está aí no polo, que já conhece HTML, ou para quem não sabe, vai saber agora, o H1 ele é uma tag de hierarquia, a gente usa ele tem de H1 até H6, tá? H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Eu, inclusive, quando comecei a estudar HTML há muito tempo atrás, eu pensava que era para títulos e subtítulos, e não é, tá? O H1, ele é uma tag para hierarquia de texto, tá? E isso faz sentido mais adiante, vai fazer sentido para vocês mais adiante quando nós escrevermos códigos, e vocês vão entender o porquê que a gente faz isso. Mas, por exemplo, eu vou descrever aqui o H1, página de teste, página web, vou colocar aqui, ó. Ao invés de colocar no título, vou colocar aqui, página web, tá? Vou salvar, salvei essa página, deixa eu ver se eu já tinha aberto ela no navegador. Já tinha aberto. Deixa eu abrir de novo. Vou lá, fazer de novo para vocês verem o passo a passo, tá? Estou aqui no meu computador, não se assustem com uma tela escura, gente, por favor. Lá no editor de texto, eu vou dar um zoom, foi uma dica de um colega tutor, para aumentar o código para vocês, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, um index.html, que é o arquivo que eu acabei de criar. Eu clico com o botão direito. Como eu costumo abrir sempre primeiro com o Google Chrome, eu vou abrir ele aqui, ó, com o Google Chrome, que é um dos navegadores. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Vou dar um zoom nessa página. Nota que, ó, ela está em 100%, o tamanho real seria esse, que vocês estão vendo aí. Mas como deve estar muito pequenininho, eu vou dar só um zoom para vocês verem o texto um pouquinho maior, tá? Mas nota que ele tá grande assim por causa do zoom, tá, gente? Fiquem atentos a isso. E aí vamos voltar lá no meu Atom. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu abrir com outro navegador que eu queria muito que desse um errinho para eu tratar esse errinho com vocês. Ele não vai dar agora, ele está corrigindo. Por quê? Porque a remoção daquele código do HTML, daquele atributo lang, não do lang, tá? Aqui, meta car7. Eu tinha aqui um código escrito meta. Esse meta car7, ele tá ali, não é name, né? É car7. Esse código, esse HTML meta car7, ele determina a codificação de teclado da nossa página, né, de idioma utilizado na nossa página. Então, no português brasileiro, UTF
-8 é o nosso padrão. Se eu não coloco isso, coisas como acentuação dão problema, tá, gente? Então ali o errinho que eu queria que desse é porque eu corrigi na aula anterior, então ele já meio que salva essa correção do navegador. Mas ele teria dado, por exemplo, esse cedilha tinha dado um problema, o A teria dado um problema, tá? Então ele não apresentou porque eu tinha corrigido na aula anterior. Mas para evitar que isso aconteça, eu adiciono esse meta K7 dentro da tag header aqui, ó. Nota que eu estou colocando dentro da tag header, por quê? Porque esse UTF-8 é comportamento da minha página, é como o meu texto vai ser apresentado, perfeito? Salvei, deixa eu ir lá abrir novamente. Vou deixar só aberto aqui e a gente vai atualizando, tá? Então a gente acaba de fazer a nossa primeira página web dentro da estrutura do HTML5. Antes que eu continue, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta, eu gosto muito dela. Por quê? Eu gosto muito dela por um motivo, tá, gente? Eu vou até fechar isso aqui. Quando eu tô com uma página, nota que eu tô com um código pequeno, estou fazendo uma coisa pequena na tela, tá? Deixa eu dar um zoom aqui no código do HTML. Acho que talvez fique melhor para vocês lerem aí. Nota que eu tô, como eu estava falando, fazendo um código pequeno. Mas quando você está com uma página com muita informação, esse código fica muito grande, certo? Então, o que isso vai trazer para mim aí de problema? Eu vou ter que organizar esse meu texto, tá? E isso tudo tem a ver, a parte de comportamento do meu texto, ela vai estar ligada a esse meta K7 aqui, tá? Bom, vou avançar aqui e aí vocês estão vendo no slide algumas tags, podem olhar para mim lá, vocês vão ver algumas tags que a gente vai conhecer a partir de agora utilizando o HTML5. Uma delas a gente já utilizou, que é o P de parágrafo. Nós temos a tag spam, que é uma tag nova também no HTML5, que ela é uma espécie de container para texto. Tá? Antes ela não existia. Nós temos aqui as listas, itens de lista, ordered list, unordered list, os H1s aí, que são os de títulos que eu falei, né, de hierarquia de texto. Então, são alguns elementos que a gente vai utilizar. E eu estou passando para vocês alguns exemplos que eu pretendo trazer para vocês aqui. E aí, o que acontece? Vocês têm que ter muito claro o seguinte, toda vez que eu for escrever um código num editor normal, eu tenho que escrever ele na totalidade. Mas imagina o seguinte, você tem uma página, como eu estava falando antes, muito longa, muita informação. Você quer testar ali um fragmento de código daquela página para ver se está dando algum erro, porque você não sabe se o erro está ali ou se está em outra parte da página. Então tem uma ferramenta online muito legal, você pode inclusive criar, deixa eu colar o código, o endereço aqui, que dá para vocês lerem aí na tela do computador, acompanha comigo. É esse endereço que vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Eu copiei aqui rapidinho, só para vocês lerem. É o jsfidle.net, né? jsfidle.net. Isso aqui é um link de um site, vou apagar daqui, tá? Em que eu posso, essa página que vocês estão vendo, ela vem organizada em 4 partes. Tá pequenininho aí, gente, porque minha resolução eu vou tentar aumentar aqui, vai ficar estranho, só para vocês lerem. Ela está organizada em 4 partes. Eu tenho uma área de HTML, eu tenho uma área de CSS, eu tenho uma área de JavaScript, eu pretendo usar com vocês, né? Essa área de JavaScript, nota que eu consigo, ó, alterar isso, eu quero aumentar HTML, eu quero diminuir, eu posso manipular isso aqui. E eu tenho uma área em que, em teoria, o resultado disso vai aparecer. Vamos fazer um teste? Eu vou pegar lá esse página web, ó, nota que eu não vou copiar nada de cima, HTML, head, o body eu não vou copiar só o H1 e o P, tá? O parágrafo ali, Ctrl C, colei aqui no HTML, perfeito? Em teoria, numa ideia, isso daria problema, não funcionaria. Por quê? Porque lá eu preciso do código do esqueleto completo, aqui não. Aqui eu faço um teste só desse fragmento, ó. Então eu vejo que o H1 página web e o P, minha primeira página, deveria ser apresentado assim no meu navegador. Vamos lá no navegador? Olha lá, ó. Vou dar um zoom, né? Só para vocês verem. Tá igual ao do navegador? Olha lá, ó. Igual, não tá? Certo? Então ele mostra para mim esses fragmentos. Isso aqui é muito útil. Inclusive dá para usar pelo celular, tá, gente? Fica aí já como uma dica para quem quiser usar, mas por favor, tomem cuidado para não se acostumarem aí
com essa coisa de digitar fragmentos, senão vocês se perdem, tá? Vamos voltar para o slide, a gente avançar. Na manipulação de texto, a gente tem ainda aí o spam, que eu já falei, que é um container de texto. No exemplo do código, eu já entreguei, inclusive, se vocês olharem esse exemplo, ele foi feito nessa ferramenta web, nesse site que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, vou avançar um pouquinho. E aí nós temos a primeira situação problema. Vocês têm aí 2 minutinhos para discutir sobre aquela situação, aquele contexto 1 no início que eu mostrei para vocês. A gente volta já já. Nós temos a nossa situação problema 1, como nós havíamos conversado, e a situação problema, ela dizia, basicamente, da necessidade de resolver um problema que é muito comum, imaginando que você oferte aí um serviço de desenvolvimento de site, e esse site precisa manipular imagens, né? E aí os seus clientes, esse site é um padrão, ele usa um tipo de tamanho de imagem específico, e aí quando o seu cliente passa para você algumas imagens, ele vai passar de vários tamanhos. Para isso a gente tem a tag IMG, e essa é a primeira tag que eu apresento para vocês que não tem fechamento, tá? Ela só abre.
e aí a gente faz o fechamento dentro dela mesmo, tá? Eu vou ser bem rápido aqui, tem uma explicação, eu vou pular essa explicação porque eu quero mostrar isso para vocês na prática. Eu vou deixar na tela do slide, depois a gente volta lá. Então eu criei aí rapidinho um código, tá? Eu peguei o código pronto ali, fiz uma alteração e aí eu criei, eu fiz uma utilização de alguns atributos de identificação que inclusive a gente não vai usar agora, então eu não preciso deixar isso aqui, tá? Bom, o IMG é a tag responsável por abrir ou por inserir imagens no meu HTML. Se vocês notarem, eu estou chamando nesse meu IMG um caminho para essa imagem. Isso aqui é muito interessante. Dentro do IMG eu tenho um atributo, o SRC, que vem da palavra em inglês source, ou caminho, né? Caminho, path, que a gente costuma falar também, que é o local onde essa imagem que eu estou inserindo no meu HTML se encontra. Se vocês notarem, eu coloquei aqui aspas dupla, né? Aí eu tenho um underline imgs barra work.jpg. O que é isso? Vou chamar vocês aqui do lado na minha IDE, no meu Atom, e vocês vão ver que eu tenho aqui uma pasta, tá? Essa primeira parte aqui é o caminho da minha imagem. É essa pasta aqui, underline imgs. Se eu abrir ela, eu vou ter várias imagens. Uma dessas imagens é a imagem work.jpg, tá? E aí o que eu faço para padronizar essa imagem, o tamanho dela no meu navegador, né, na minha página web? Eu tenho dois atributos dentro de IMG que eu posso utilizar para padronizar o tamanho. Esse tamanho eu posso diminuir ele em porcentagem ou eu posso, por exemplo, colocar ele em pixels, enfim, depende muito do seu interesse. Imagina que a gente vai utilizar a porcentagem. A porcentagem ela teria um problema nesse caso desse problema, né? Ela não resolveria porque se a imagem for muito grande, ele pega a porcentagem da imagem, isso vai diferir de uma imagem para outra. Mas eu coloquei o exemplo para vocês entenderem. Então, imaginando que seja com porcentagem, eu tenho os dois atributos, o width e o height, que é largura e altura, e aqui nesse caso eu estou colocando 30%. Se eu salvo essa página e vou lá no navegador e atualizo, olha lá, essa é a imagem. Vamos fazer um teste? Eu vou aumentar isso aqui para 70%. Opa, vamos lá, 70%, 70%. Salvei, olha lá, aumentou o tamanho da imagem. E detalhe, tá, gente? Desculpa que eu acabei não comentando. Para eu salvar, repito, na verdade, né? Acabo usando o Ctrl S aqui, tá bom? Então, para ser rápido, para a gente não perder tempo. E aí eu posso usar, além da porcentagem, eu posso usar o valor em pixels, por exemplo, 320px. E aí sim, aqui eu estaria resolvendo a minha situação problema, porque eu definiria em pixels o tamanho dessa imagem. Detalhe, se você recebe uma imagem em tamanho pequeno e você aumenta ela, você vai ter um problema com a resolução dessa imagem, ela vai ficar meio que esticada, tá? Então tomem cuidado com isso, isso seria um problema para a nossa situação problema. Então, usando os pixels, eu padronizaria de fato o tamanho da minha imagem, tá? E aí eu teria que colocar 360, porque parece que ali ficou meio prensado. Pronto, mais ou menos isso, né? Dá até para colocar 400 aqui. Opa, 40 não, 400. Olha lá, beleza? Então eu padronizaria o tamanho da minha imagem num tamanho só. Essa seria a solução da nossa situação problema 1. Vocês estão vendo aí na tela do slide comigo. Tá no material para vocês, então vocês têm as duas informações que eu acabei de mencionar. Gente, tem alguma dúvida? Estou olhando aqui, acho que não tem, né? Então eu vou seguir. Se tiver alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade, me interromper e mandar para mim pela interação. Vamos para a parte 2 da nossa aula, continuando com o HTML. A gente tem aí os itens, né? Os itens de ordenação, aí, as listas, na verdade. Listas ordenadas, eu tomei a liberdade de trazer mais uma lista que a gente costuma não conhecer. A gente costuma não aprender quando fala de HTML. Nós temos as listas ordenadas ou Ordered Lists, que é a OL. E nós temos as listas não ordenadas ou desordenadas, enfim, que é a Unordered List, listas desordenadas. Se você olha nesse fragmento de código que está na tela para vocês, que eu usei, aquela ferramenta web que eu sugeri para vocês, por favor, atenção a isso. Eu não preciso colocar lá o HTML,
doctype e tudo mais, tá, gente? Então fiquem atentos a isso. Mas se eu for para a ideia de desenvolvimento, eu tenho que colocar. Mas eu trouxe um código que a gente pode praticar ele aqui rapidinho. Vamos para a tela do computador, que aí eu mostro para vocês na prática esse código funcionando aí para vocês verem como é que ele vai ficar, tá? Então só para vocês terem uma noção, na verdade, vamos lá. Bom, a gente falou das listas ordenadas e das listas não ordenadas, as unordered lists, né? Então, como é que funciona? Eu vou lá para vou fazer aqui para a gente não confundir, tá? Vou apagar aqui, vou deixar salvo o resto, né? Vou colocar aqui, listas, tá? Então, no title da minha página vai aparecer listas e as listas, elas são formas de a gente manipular texto no meu código em HTML5, tá? Então a gente pode basicamente, eu vou criar aqui, vou usar um H3, não precisa nem digitar o H3 e vou colocar aqui listas ordenadas, só para a gente ter uma ideia do que é a lista ordenada. Aquilo ali é uma espécie de hierarquia de título, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó, OL, ordered lists, dei um enter, tá? E vou criar dentro delas um LI. O que é o LI, gente? É um list item, ou item de lista. Eu crio a lista com OL, só que ela não vai mostrar nada porque ela não está preenchida, eu não estou definindo que eu preciso criar itens para essa lista. Aí eu faço isso com o LI. Então vou colocar aqui, ó, item 1. Vou copiar e colar para ficar mais rápido. Item 2. Só 2 para a gente fazer um teste, tá? Embaixo, na sequência, eu vou fazer rapidinho as unordered lists, né? As listas não ordenadas. Eu faço com o L, e vocês vão ver a diferença de uma para outra, mas é muito simples, tá? Depois, LI, vou colocar item 3 e item 4, perfeito? Salvei, não vou salvar com outro nome, até porque a gente já está com a página aberta para ganhar tempo, tá, gente? Vou lá, ó, antes estava a imagem, né? Agora eu vou atualizar. Olha lá o que aconteceu. Vou dar um zoom aqui, só para vocês enxergarem aí. Então, o que aconteceu? O primeiro, que é as listas ordenadas, vocês estão vendo aqui, né? O código está grande, eu acho que dá para vocês enxergarem. Ordered lists, né? São listas ordenadas, ou seja, eu ordeno essas listas. Eu posso usar números, eu posso usar letras e tudo mais. Os os listas não ordenadas são os pontinhos. Eu posso usar ponto, eu posso usar traços, enfim, que são listas que não precisam ser ordenadas. Isso aí é manipulação de texto no HTML5, tá? No slide seguinte, a gente tem aí, se vocês acompanharem comigo, uma proposta de código que eu fiz utilizando já um pouco de CSS, mas eu vou pedir a permissão de vocês para a gente não fazer nessa aula o uso do CSS. A gente volta, pega esses códigos em HTML que a gente montou nessa aula e faz aí sim a utilização de CSS na próxima aula para a gente focar só em HTML5, porque eu tenho medo de vocês confundirem as coisas aí. Mas esse fragmento de texto ele está trazendo para vocês um pouco de CSS. E aí, uma sacada legal que eu pensei em trazer aí são os símbolos, né? Alguns símbolos em HTML5. Como é que eu faço esses símbolos? Então aqui eu tenho um código. Se você notar aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu marcar. Essa primeira parte, vocês estão vendo do slide, eu tenho um e-comercial LT ponto e vírgula, tá? Esse e-comercial LT ponto e vírgula é o sinal de menor que você está vendo aí na minha página. Logo abaixo dele, eu tenho o e-comercial GT ponto e vírgula, é o sinal de maior. Vamos ver na prática isso? Vamos voltar para a tela do computador? Eu aproveito e faço já na tela para vocês verem isso, tá? Então imagina o seguinte, imagina que você está escrevendo um texto, vou abrir um parágrafo aqui, olá, neste texto eu vou apresentar a tag. Aí você quer escrever, por exemplo, HTML. Você vai fazer assim, ó. Você vai digitar o sinal de menor, HTML, e sinal de maior. O que você está fazendo aqui? Você está digitando a tag em HTML num código HTML. Isso aqui não vai mostrar, ele não vai ser apresentado assim no texto. Eu posso resolver esse problema de uma maneira muito simples. Eu quero que apareça sinal de menor, HTML e sinal de maior. Como é que eu faço isso?
Antes do HTML, eu uso aquele código que a gente viu ali, ó, e-comercial LT, ponto e vírgula. E depois dele, e-comercial GT, ponto e vírgula. Isso aqui é o código em HTML representando aquele símbolo, tá? E aí eu posso, por exemplo, olha lá, ó. Olá, nesse texto eu vou apresentar a tag HTML. Aí eu posso apresentar, exibir ela usando o símbolo. Isso aqui é uma sacada legal. E assim como esse símbolo, eu tenho outros. Eu posso, sei lá, vamos colocar aqui o copy, né, de copyright, que é um símbolo muito comum aí. Olha lá, ó, o Czinho, você está vendo aqui, ó, é um copy de copyright, tá? Eu tenho, por exemplo, o R, um Rzinho, que é de registro, né, o tipo de marca registrada. É o e-comercial reg, ponto e vírgula. Olha lá, ó, e-comercial reg, ponto e vírgula. Eu vou colocar lá para baixo. O que eu vou fazer para ela? Vocês notam que eu coloquei numa linha uma e numa linha outra. Mas na hora de apresentar no navegador, o HTML me mostrou um na frente do outro. Como é que eu faço para quebrar isso aqui em linhas? Eu tenho uma tag chamada BR, tá? Que é uma tag que só abre. Então, o que eu faço? Eu fecho ela aqui dentro dela mesmo, tá? Ctrl S, quando eu atualizo, ó, é como se ela colocasse uma quebra de linha e o que tiver na frente vai para baixo, tá? Então, olha lá, inseri um BR e acabei de inserir ali um símbolo, tá? Então, esse é o básico dos símbolos. Vamos voltar comigo no slide. Então, lá no slide, a gente ainda tem, por exemplo, a utilização de links, né? Que é, como eu falei para vocês, a principal característica do navegador, da linguagem HTML, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu Atom. E aqui embaixo, gente, vai ficar meio bagunçado o meu código, vocês estão vendo a tela do meu computador, mas é só para vocês verem a utilização do HTML na prática, tá? Então eu vou fazer aqui a utilização de um link, ou seja, eu vou criar um link para um outro lugar da internet. Então eu vou fazer aqui uma coisa rápida, né? Vou abrir uma tag IP, vamos ver as principais notícias do dia em... Aí, ó, no em ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir uma tag A, que é a tag de hiperlink, tá? E ela nota que ela abre e fecha. E aí eu tenho um href aqui, né? O que é o href? É o endereço para o qual eu quero que o link que eu estou criando, ele aponte, né? Então, ó, entre o A e o A fechado, eu vou colocar aqui, ó. Vai ser um texto que vai aparecer na sequência do em aqui, ó. Vamos ver as principais notícias do dia em... E vou colocar aqui, ó, UOL. Vamos tentar aqui apontar para o site UOL. Então, quando aparecer a palavra UOL, eu vou passar o mouse em cima e ele vai ter um link que vai me permitir clicar e ir direto para a página do UOL na internet. Vou fazer o seguinte, uol.com.br. Perfeito? Não sei se vai ser necessário colocar um HTTPS, vamos fazer um teste. Vou lá, atualizo minha página, olha só que legal. Acabei de criar um texto com um hiperlink, ó. Vamos ver as principais notícias do dia em... Olha só, a minha setinha do mouse, né? Quando eu passar ela em cima do O, ela vira uma mãozinha, ó. Isso aponta para mim que eu tenho um link aqui, tá? Então, se eu clico, em teoria, ele deveria ir, mas ele não está indo. Então, eu tenho que ir https://www. Vamos lá, atualizando. Olha lá, agora sim, ele clica e me leva para a página do UOL, tá? Além disso, eu tenho uma coisa bem legal, um outro recurso aqui da tag A ainda, um outro atributo, né? É o target. O que é o target? Opa, vamos lá. Ele abriu e fechou aqui. O que é o target? Target é um atributo que me permite definir onde eu quero abrir essa página. Se vocês notarem, eu cliquei, ele vai abrir na mesma página, ele vai tirar essa página do A e vai abrir a página do UOL, ó. Então eu não quero isso, eu quero que ele abra numa nova aba. O que eu vou fazer? O target vai me fazer isso, tá? Eu vou dar um underline blank, olha lá. Salvei, Ctrl S, né? Atualizei, apertei o F5 aqui, eu posso vir aqui nessa setinha, recarregar a página e clico em UOL. Olha lá o que ele fez, ó. Ele deixou a página aberta e abriu uma nova página para mim com o site do UOL, numa nova aba. Perfeito? Isso graças ao atributo target que me permite definir como essa abertura vai ser feita. Aí você pode me perguntar, mas Léo,
Como é que eu conheço todos esses atributos? É muita coisa, não dá para eu saber. Legal, essa pergunta é interessante, tá? Como é que eu faço isso? Eu posso ir no Google. Vamos lá no Google? Fazer uma pesquisa rápida com vocês aqui, só para a gente ver. Eu vou fazer o seguinte, ó. Atributos, tag A-HTML. A gente pode tentar de outras formas essa pesquisa, mas vamos ver. Ó. Atributos, tag A-HTML. Dou um Enter. Olha o que vai acontecer. Ele vai me dar alguns endereços, um endereço muito legal que eu gosto bastante e que inclusive eu consulto muitas vezes, é esse endereço da Mozilla, é uma organização que mantém atualizada uma documentação sobre o HTML5, tá, gente? Então, tudo que vocês precisarem sobre HTML, ele vai trazer para vocês aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó, nota que já está aqui o elemento A, eu vou clicar, vou abrir a página. E aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir dentro do elemento A para mim, ó. Se você olhar aqui em cima, deixa eu dar um zoom nessa página para vocês lerem, tá? Se vocês olharem aqui em cima, acho que dá para vocês verem, eu tenho aqui, ó, tecnologia web para desenvolvedores, HTML, linguagem de marcação de hipertexto. Dentro de HTML, linguagem de marcação de hipertexto, eu tenho elementos HTML, dentro eu tenho o A. Ou seja, é um caminho que me dá acesso a várias informações, inclusive a outros elementos, tá? E aí ele vai dizer para mim, ó, o que é o elemento A? O elemento A em HTML, ou o elemento âncora, né? O A é de âncora, com o atributo href, cria-se uma hiperligação. Tá? Ele vai dar uma série de exemplos. Atributos, como é que eu posso utilizar os atributos? Né? Ele vai ter aqui o href, como é que eu uso o href, hreflang, o ping, e aí ó, o atributo que nós utilizamos, o target. E aí tem algumas falhinhas, tá, gente? Esse aqui é uma fonte que está mais traduzida para o português. Vocês vão encontrar muita coisa em inglês. Então, anota que ele começou em inglês, aí aqui ele já está traduzido, né? Quando a página é apresentada, o link da URL, o nome da página abre no contexto de browser, aí ele fala se é um Windows, se é um iframe, né? As palavras a seguir têm um significado especial e podem ser utilizadas para carregamento da página. Então, underline self, no atual contexto de página, ou seja, esse aqui é o padrão, né? O default que vocês estão vendo aqui é o padrão. Se eu não coloco o target apontando para self, ele vai pressupor que já é isso e vai acontecer o que aconteceu. Eu clico no link, ele tira aquela página que estava ali e mostra a página que eu abri. Aí o blank, ele abre uma nova aba e assim sucessivamente. Então fica aí a dica para vocês. Léo, eu consigo ver outros elementos nessa página? Com certeza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar um nível atrás aqui, ó. Eu estou no A, eu vou clicar aqui, ó, elementos HTML. É muito legal essa dica. Aí vocês vão ter aqui, gente, ó, elements. Meta, style, title, address, article, aside, footer, header, aí eu tenho vários, gente, nav, conteúdo textual, DD, div, DL, DT, a gente vai falar sobre isso aqui também, né, nas próximas aulas a gente vai até utilizar, dando tempo, HR, LI, OL e assim sucessivamente. Fica aí a dica para vocês explorarem aí, basta fazer uma pesquisa, o link que aparece da Mozilla, e tem outros também, mas a Mozilla é bem documentadinho, legal. Vamos voltar para o slide, a gente vai avançar aqui para não perder tempo. A gente tem aí o exemplo da imagem, a gente já usou na situação problema inicial, então basicamente o MG, o SRC, e ali eu tenho um link, inclusive uma coisa legal, que vocês estão vendo na tela, né, gente? Esse link, eu não preciso necessariamente que seja uma imagem na minha, tá vendo aqui o HTTPS e tal, no meu computador. Eu posso setar para imagens de outras páginas web, eu posso pesquisar uma outra página, como é o caso desse exemplo, e aí aqui nesse exemplo eu trouxe para vocês o símbolo do HTML5 ali, né? Tá aqui embaixo para vocês, tá? Então, basta vocês usarem a tag IMG, tá? No HTML5 tem um elemento novo aí, é o elemento de áudio, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, não vou usar a IDE, vou usar na sequência, antes que a gente vá para a tela do computador aqui, no slide, vamos continuar olhando aqui rapidinho, eu vou usar aquela ferramenta web, só para vocês entenderem ali, tá? Eu tenho esse desenho, esse áudio aí que vocês estão vendo no código. Esse código, gente, é bem legal porque ele traz um exemplo simples de utilização de uma tag bem importante, nova aí, inclusive, do HTML5, que é a tag áudio, tá? Essa tag vem também
além da tag áudio, a gente vai ver na sequência a tag vídeo. Eu vou fazer um exemplo daqui a pouquinho com a tag áudio, que vale também para o vídeo, a gente vai fazendo uma delas só para dar tempo, tá? Então a tag áudio, ela vai trazer para vocês uma coisa bem legal, que é a possibilidade de mexer, manipular áudio com HTML5, tá, gente? Então ela vai trazer para vocês essa possibilidade. Vamos voltar no slide rapidinho, só para a gente falar mais um pouquinho dela, tá? E aí nota que ela tem, por exemplo, a característica da tag áudio, ela tem um atributo ali também, chamado src, que é um atributo muito comum aí, que representa, já falei para vocês, que significa o source, que é caminho, né? Então a gente tem esse src, caminho, tá? Ela vai ter a possibilidade de escrever um texto ali com a tag IP e tudo mais, tá? Vamos lá para a tela do computador, então. Eu vou mostrar no Atom mesmo, que a gente não vai ter tempo de pegar um link de áudio na internet, mas basicamente eu faria o uso dela da seguinte forma, ó. Vou até escrever, áudio. Vamos ver como é que ele entrega para mim. Olha lá, ó. Ele já abriu, fechou o áudio aqui e me deu o src montado só para eu passar o endereço do áudio que eu preciso utilizar. Perfeito? Então a tag áudio é isso. Aí no slide, volta comigo no slide, vocês vão ver um exemplo ali desse código que vocês estão vendo, que vocês podem fazer aí. Embaixo, ele vai montar um playerzinho de áudio para eu tocar aquele som na minha página. A mesma coisa, gente, acontece com o vídeo. Eu peguei um vídeo, inclusive, aí do YouTube, tá? Vocês estão vendo lá em cima no código H3, né? A tag vídeo, que também veio aí para contribuir com essa coisa de manipulação de vídeo no HTML. E ali o src de source também, com o autoplay, né? Vocês estão vendo ali alguns atributos. Vale a pena vocês entrarem naquele site da Mozilla e estudar esses atributos para vocês conhecerem melhor, já que a gente não tem muito tempo para isso, né? O iframe é bem legal. O iframe ele é gerado, inclusive, se você for no YouTube lá e pegar uma página, um código de vídeo, vamos fazer um teste rapidinho? Vem para a tela do computador comigo, eu vou lá no YouTube, vou pegar um vídeo aleatório, tá, gente? Não liga para o vídeo. Vou pegar uma música aqui, vou pausar ela para ela não tocar. Imagina que eu queira pegar o código iframe dessa música, né? Eu quero colocar ela na minha página web. Eu venho aqui em compartilhar e aí eu vou ter aqui, ó, incorporar. Pausa, compartilhar, incorporar. Nota que ele vai mostrar o vídeo para mim, ó, e vai mostrar um código aqui, ó. Esse código começa com o iframe. Certo? Então ele já me dá configuradinho para colocar esse vídeo desse tamanho na minha página HTML. Isso aqui é bem legal, uma dica aí para vocês pegarem, por exemplo, o vídeo direto do YouTube. Vamos seguindo, voltando para o slide. A gente tem ali uma informação interessante, tem algumas fontes ali, tá, gente, embaixo. Vocês vão ver ali fonte, inline, bloco, acho que é legal vocês abrirem. Eu coloquei a mais essas informações para vocês acessarem, mas só para a gente saber, né, como é que funciona no HTML. Ele vai, os browsers, eles vão organizar, eles vão acomodar os elementos, esse primeiro conjunto de blocos que vocês estão vendo aqui, né? Eles vão acomodar os elementos um abaixo do outro, perfeito? E aí esses elementos podem ser, a gente pode colocar, o browser ele vai colocar esses elementos um abaixo do outro, tá? E os elementos eles podem ser colocados em linhas, eles são acomodados em linhas. Eu posso fazer isso aqui também. E eu posso ter elemento em linha dentro de bloco, eu posso ter bloco dentro de linha e etc. Tá? Isso é bem interessante, porque isso tem tudo a ver quando a gente cria os nossos códigos HTML. HTML5 tem uma questão relacionada à responsividade com a evolução dos dispositivos móveis aí. Tablets e celulares, foi necessário pensar a responsividade com HTML, que nada mais é do que o ajuste da página à tela do dispositivo, perfeito? Seguindo, a gente tem as tabelas, aí eu tenho um código que eu trouxe para vocês praticarem, aí não vai dar tempo da gente fazer, mas o código está disponível, vocês podem abrir a página lá daquela ferramenta web que a gente apresentou, que eu apresentei para vocês. Vocês podem digitar esse código lá e fazer um teste, tá? Basicamente eu tenho alguns elementos, vocês vão ver aí o table, que eu abro, né? Eu fiz aqui uma linha, tudo na sequência. Eu abro uma tabela com table e fecho ela com table. Dentro dela eu posso ter uma TR, dentro da TR eu tenho uma TD e fecho uma TD e fecho a TR. O que é a TR, gente? A TR é Table Row e a TD é Table Data. Tá aqui o significado, tá?
dado de tabela. E o table row é a linha, né? Como se fosse uma linha aqui. E aí, se vocês notarem, ó, eu criei aqui o TR, né? Dentro do TR eu fiz o TH. O TH é como se fosse um título ali, né? Se você estiver olhando aqui, é o table header, é tipo um título. E aí você vai ver o exemplo aqui desse código do ladinho, tá? Eu tenho os títulos, que foi feito com TH, e aí eu tenho as linhas, né? As linhas e os itens que eu criei com esse código. Reproduza o código aí, e se tiver alguma dúvida, me pergunta, tá? Basta digitar do jeito que está aí. O formulário, que é uma coisa interessante, a gente vai utilizar a partir das próximas aulas. Então, a partir de agora, o que eu estou mostrando para vocês, a gente não vai mais fazer na prática. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Se alguém conseguiu acessar esse material e fazer o código antes, fiquem à vontade. Mas aí eu trouxe o código para vocês, tá? E aqui esse código ele já está usando alguns métodos ali, a gente vai utilizar isso. Isso aqui é uma espécie de formulário. Tá? Ele cria para mim em HTML um campo para e-mail, um botãozinho de enviar, tá? Tudo com esse código que eu trouxe de exemplo aí para vocês praticarem. Fiquem à vontade para testar, tá, gente? E aí a gente tem ali dentro do formulário as entradas e atributos. Dentre elas a gente usa a tag para entrada chamada input. Essa tag input ela é a tag que representa um campo que vai receber uma informação. E aí dentro da tag input eu posso utilizar alguns atributos. Por exemplo, eu posso dizer que aquele campo que eu estou criando com a tag input, vou voltar aqui e mostrar para vocês, por exemplo, eu posso dizer que esse campo aqui que eu estou criando com a tag input é do tipo e-mail, tá? Tá aqui, ó. A gente vai ter aí, por exemplo, nesse código aqui, um input, e eu digo que o type, né, o tipo dele é um tipo de e-mail. Pode ser do tipo texto, pode ser do tipo submit, que é um botão, né, e pode ser do tipo password. A gente tem agora a situação problema 2 minutinhos para resolver ela e a gente já volta. Voltando aqui então, situação problema 2, nós tínhamos falado que essa situação problema ela tinha necessidade de trabalhar a questão do código, né, da página. Deixa eu avançar o slide aqui. Era para a gente resolver um problema de hifenização, essa situação, utilizando aqueles símbolos que a gente aprendeu agora há pouco, né? Então a gente tem um código, esse código apresenta aí um problema de quebra de texto, né? Esse quebra de texto ele traz para a gente uma situação
de hifenização do texto, né, do código aí. Então, para a gente resolver esse problema da hifenização, a gente pode utilizar aí alguns símbolos de HTML. E aí no HTML5 a gente tem esses símbolos que a gente pode utilizar para isso. Tem um exemplo ali embaixo, vocês estão vendo aí, né? Para escrever o HTML eu já falei ali o código, né, para mostrar para vocês. E para quebrar o texto com a hifenização, a gente utilizaria o símbolo comercial SHY ponto e vírgula, do jeito que está no exemplo ali. Aí eu fiz os 2 prints aí embaixo também, gente, para já adiantar, para a gente ganhar tempo, que é, por exemplo, o tamanho da página. Imagina que eu estou com um navegador aberto ali embaixo, e aí eu estou diminuindo o tamanho desse navegador. À medida que eu diminuo o tamanho desse navegador, esse código ele quebra o texto e hifeniza bem no ponto onde o texto foi quebrado. Então nota o seguinte, eu tenho aqui, ó, eu coloquei na palavra videoconferência. Se vocês olharem no final do código aqui, eu tenho ali o símbolo, né? Eu vou pegar o fragmento dela aqui, ó. Tá aqui, vou circular para vocês. Então quando eu vou pegar aqui justamente a parte do código, olha lá. Ó. Então, entre vídeo e a palavra com, teria que ter um hífen, né? Entre com e ferem, teria que ter um outro if. E entre ferem e cia, teria um outro if. E aí, olha o que acontece aqui, ó. Quando eu começo a aumentar a página, ou melhor, diminuir ela, né? Nesse caso, primeira coisa, a palavra cia foi para baixo. Eu cortei aqui para a gente poupar o espaço do slide, tá? Mas aí ele hifenizou justamente onde eu coloquei o símbolo, né? Essa parte aqui, ó. Depois eu diminuo mais essa página. O que ele faz? O rem com o ferem, né? O ferem ali ele mandou para baixo, ó. E aí ele hifenizou também, colocou um hífen ali, o tracinho, bem no ponto onde eu defini que ele devesse colocar, né? Videoconferem, videocom, aqui ó, aqui tá escrito errado, tá um com M, né? Mas é mais ou menos aqui, ó. Tá bom? Então, por causa daquele símbolo que eu tô usando, e o Shai aqui também tá errado, tá, gente? Desculpa, que é um Y, ó. Mas por causa do símbolo que eu tô usando ali, ele quebra o texto lá para baixo e hifeniza para mim. Essa bordinha, esse texto preto que vocês estão vendo aí, permite vocês aplicarem o efeito, tá? Basta vocês abrirem na IDE e digitar aí, perfeito? Bom, antes da gente ir para a reflexão final, eu pergunto aí se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, eu estou à disposição aqui, tá, gente? Então fiquem à vontade para perguntar se ficou alguma dúvida, foi um pouco rápido, porque essa introdução do HTML5, ela visa realmente apresentar introdutoriamente a linguagem. Lembrando que a gente vai utilizar HTML5 na próxima aula e nas próximas aulas, como em todas elas. Então a gente volta no HTML5 e aprofunda coisas como formulário, por exemplo, trabalhar com formulários no HTML5, tá? Mas antes que a gente conclua, eu vou chamar vocês para a tela do computador, vamos lá. Eu vou pegar um código aqui para a gente só encerrar a linha de raciocínio aí do HTML que a gente viu agora e vou fazer para vocês verem aqui o símbolo, minha primeira página HTML para videoconferência, tá? Então eu faria aquela questão do código aqui, ó, vídeo, vou pegar o e-comercial, Shai, ponto e vírgula. Eu colocaria aqui conferem, com, aqui, irem, ferem, tá? Salvei, página de apresentação, vamos lá. F5, e aqui tá o meu... Só para vocês entenderem o que eu quis dizer com isso aqui, tá? Para se caso ficou alguma dúvida, ó, eu vou diminuir a minha página. Isso aqui é legal porque tem um pouco a ver com a parte de responsividade, né? Imagina que essa página vai abrir na tela de um celular, ó, mais ou menos desse tamanho. Então ela tem que se adequar à tela do celular, perfeito? Olha lá, ó. Então eu vou diminuir, ó. Olha lá, ele quebra a palavra para baixo e hifeniza para mim, ó. Perfeito? De acordo com o que eu coloquei no código. Pessoal, é isso. Para a gente encerrar, uma pergunta para ficar aí de reflexão para vocês. Vamos comigo para o slide. HTML5, ele é indispensável para o desenvolvimento web? Então, eu gostaria que vocês pensassem nessa pergunta.
e chegassem às suas próprias conclusões. Mas, a priori, eu contribuo para vocês dizendo que não, tá? Muito pelo contrário, com a evolução da linguagem, como a gente viu aí, né, sobretudo da anterior, a 4.1 para 5, a gente viu uma evolução expressiva em termos de qualidade. E a gente está vendo aí que a HTML5 é indispensável, ele contribui muito para o processo de desenvolvimento da página web, e vai contribuir muito, porque à medida que a tecnologia avança, a linguagem também vai avançar em termos de melhoria, inclusive da própria estrutura da linguagem e tudo mais. Então, acho pouco provável que a gente tenha em um cenário próximo ou até mais distante o abandono, aí, deixar de lado totalmente HTML5 para a gente não utilizar na hora de desenvolver páginas web. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula de hoje. Peço desculpas um pouquinho aí pelo avançar mais rápido do conteúdo, mas é porque eu precisava entregar para vocês algumas informações. Repito, ao longo das próximas aulas a gente vai ver novamente HTML5. Não se preocupe, a gente vai se ver de novo. Obrigado e até a próxima aula.